Depois de 3 anos esperando, Stranger Things voltou chutando a porta e não foi só metaforicamente. Vecna está mais próximo do que nunca, Hawkins continua em colapso e a série encheu essa primeira parte da temporada com pistas escondidas, números importantes e conexões que a maioria passa batido. Hoje a gente vai desmontar tudo isso: cronologia, mudanças de personagem, a situação da cidade e principalmente o plano absurdo que o Vecna está articulando. Então prepara o lanche, ajusta o volume, porque tem muita coisa para revisar. Mas antes desse vídeo começar, curte Stranger Things? Curtiu o tema desse vídeo? Então deixa o like aqui embaixo para ajudar a divulgar esse conteúdo para mais pessoas, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que estão por vir. Considera também se tornar um membro do canal para você ter acesso a conteúdos exclusivos e aos vídeos aqui de forma antecipada. Mas é isso aí, bora pro vídeo. Fala, meu nerd, eu sou o Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Se você é daqueles que saiu da primeira parte da 5ª temporada com a cabeça fervendo, respira fundo, porque agora a gente vai organizar tudo isso juntos. Antes de mergulharmos nos detalhes mais profundos, vale preparar o terreno, entender onde cada personagem está, como Hawkins chegou a essa situação e por que essa metade da temporada parece estar construindo algo muito maior e muito mais sombrio, muito mais até do que qualquer coisa que já vimos na série até agora. Aqui, nada vai passar despercebido. Vamos decodificar as pistas, reconstruir a linha do tempo e conectar cada acontecimento ao que pode estar vindo no grande final. Então se ajeita aí, porque agora a análise começa de verdade. Hawkins não só mudou, ela foi reescrita à força. A 5ª temporada começa lembrando exatamente o tamanho da ferida deixada pela 4ª. 4 rupturas gigantes cruzando a cidade, como se um terremoto de magnitude 7 ou até mais tivesse aberto o chão com uma lâmina invisível. E aí vem o choque. Já se passaram exatos 500 dias desde aquela noite, de março de 1986 até novembro de 1987. A cidade vive num limbo estranho. Não é o fim do mundo, mas também não é a vida normal. O governo militar cercou tudo, instalou estruturas metálicas gigantes para selar as fendas e transformou Hawkins numa zona de quarentena disfarçada. Mesmo assim, a vida civil insiste em continuar. Escola funcionando, mesmo que pela metade, comércio quase ausente e moradores que, de tanto conviver com o absurdo, acabam criando uma rotina dentro do caos. E nesse cenário surge uma figura improvável dominando o submundo local: Murray. O cara virou praticamente o serviço de correios secreto ou um contrabandista da cidade. Se alguém precisa de chocolate, munição improvisada, peças militares, material escolar ou até decoração para festa infantil, é ele quem dá um jeito. Murray virou a ponte com o mundo exterior e, ao mesmo tempo, o motor que permite os protagonistas se movimentarem sem chamar atenção. Enquanto Hawkins aprende a sobreviver, o grupo principal finalmente respira. Eles montam uma rádio escondida como base de operações, quase um mini QG da resistência, com antenas improvisadas e aquela energia de a gente vai resolver isso, porque ninguém mais vai. E o mais curioso é que esse salto temporal fez bem para a narrativa. Ao invés de estarmos presos no caos imediato, agora vemos uma cidade tentando existir após o trauma. E é justamente nesse cotidiano pós-apocalíptico que o perigo começa a respirar de novo. A verdade é que depois de 500 dias vivendo no rastro de uma catástrofe, ninguém saiu ileso. E a 5ª temporada deixa isso claro logo de cara. Cada personagem retorna diferente, mais endurecido, mais complexo, quase como se Hawkins tivesse moldado todos eles à força. Dustin é talvez a mudança mais gritante. Aquele garoto luminoso, cheio de esperança, agora carrega uma escuridão que não tenta esconder. Ele absorveu muito do Ed, o jeito de se vestir, as tiradas sarcásticas, a rebeldia e principalmente a dor não resolvida. É como se o luto tivesse empurrado ele direto para uma adolescência turbulenta. Até a dinâmica dele com o Steve muda. Sai a leveza e entra o conflito. Eles continuam se amando como irmãos, mas agora existe fricção, existe mágoa e existe verdade. Lucas, por outro lado, parece finalmente inteiro. Depois de ter vivido aquela crise
crise entre pertencer e ser fiel ao grupo, ele retorna mais firme do que nunca. Ele não vacila, não pondera, não tenta agradar ninguém. Lucas sabe quem ele é, e isso deixa cada ação dele muito mais poderosa. Ele peita o que for preciso, protege quem ama e deixa claro que amadureceu no meio de um turbilhão de coisas. E aí chega o Will, que finalmente volta ao que sempre o tornou essencial. A temporada conserta o personagem. Ele não está mais preso só ao drama com o Mike, que foi na quarta temporada. Ele recupera aquela sensibilidade que sempre conectou o grupo e reacende o vínculo psíquico com o outro lado que transformou desde a primeira temporada. A amizade dele com a Robin vira um ponto de luz em meio ao caos. Muita gente gostou disso. Os dois se entendem sem esforço porque falam a mesma língua quando o assunto é a identidade de ambos, medo e reconstrução. E pela primeira vez em muito tempo, o Will tem um papel ativo, cumprindo o que o próprio ator já revelou em entrevistas anteriores. Essa é a temporada do Will. E a 11, ela não é mais uma arma descontrolada e nem a menina tentando descobrir do que é capaz. Agora ela opera com precisão. Ela age como uma agente infiltrada, fria quando precisa ser, mortal quando é obrigada. E com uma pilha de militares inocentes no caminho, e deixa claro o quanto ela ultrapassou limites. Mas esse é o ponto. Ela está no estágio em que não basta ter poder, é necessário controlar completamente o peso dele. Cada um evoluiu. Alguns quebraram, outros se encontraram, e todos, sem exceção, estão prestes a ser empurrados para o limite mais uma vez. A quinta temporada finalmente abre espaço para montar um mapa mental sólido sobre toda a cosmologia da série. E quando essas peças se encaixam, a coisa fica ainda mais assustadora. O que entendemos agora é que o mundo invertido não é uma dimensão ancestral, nem um reino paralelo que sempre existiu. Ele nasceu no exato momento em que a 11 rasgou a realidade pela primeira vez, lá em 6 de novembro de 1983. Aquela explosão de energia registrou Hawkins como uma fotografia parada no tempo. Mesma geografia, mesmas casas, mesma data. Só que tomada por uma biologia viva, parasita, como se a cidade inteira tivesse sido revestida por um organismo consciente. O invertido é, ao mesmo tempo, um reflexo e uma infecção. Mas a grande revelação é que existe algo mais antigo, anterior a tudo isso, a Dimensão X. Foi para lá que Henry Creel foi arremessado em 1979, e foi lá que ele encontrou aquela massa flutuante que mais tarde moldaria em forma de aranha, o embrião do Devorador de Mentes. A temporada, somada a detalhes do material expandido, sugere que a exposição precoce do Henry a essa entidade explica seus poderes. Ou seja, a origem do Vecna não é só científica, é mística, psíquica e profundamente ligada a essa outra dimensão. Com isso, o papel do mundo invertido fica mais claro. Ele é uma ponte, um estágio intermediário entre o nosso mundo e a Dimensão X, uma espécie de tampão, um território remodelado pela colisão entre realidades. E agora surge um detalhe novo, quase escondido, um muro gigantesco, envolvendo a área central do investido, como se fosse a fronteira do terreno original da criação do Vecna, algo que não estava ali antes. E o que existe além desse muro? A série ainda não respondeu, mas insinua. E a insinuação é pesada, que ali, naquele além do além, pode haver criaturas que nunca atravessaram para o nosso lado. Seres mais antigos, mais poderosos e talvez até independentes do controle do Vecna. O mundo investido, ao que tudo indica, não era o limite, era só o corredor de entrada. Se tem uma coisa que a primeira metade da temporada deixa claro, é que o Vecna nunca esteve interessado apenas em abrir portais. Isso era a fase 1. O que ele quer agora é algo muito maior.
algo que transforma Hawkins no ponto de fusão entre realidades. Não é mais uma porta, é um colapso dimensional deliberado, calculado e inevitável se ninguém o impedir. A própria série espalha pistas sobre isso. A visão que a Nancy teve na 4ª temporada volta a fazer sentido. Aquele monstro colossal pairando sobre a cidade com a boca aberta não cabe em nenhum portal convencional. Aquilo exige que a barreira inteira entre os dois mundos seja rasgada como um papel molhado. É a imagem de um mundo se dobrando dentro do outro. E essa ideia ganha forma quando o professor Clark aparece explicando a ponte de Einstein-Rosen. Naquele momento parece só curiosidade científica. Até o Will começa a rabiscar algo assustadoramente parecido com um buraco de minhoca. A série está costurando física teórica com simbolismo místico, e o desenho completo lembra uma estrutura em forma de touros, um ciclo de energia contínua. É como se o Vecna estivesse montando um anel psíquico, capaz de sustentar a ligação entre dimensões sem depender de explosões ou rituais. Isso explica também porque ele sempre atacou as pessoas pela mente. Cada maldição, cada vítima, cada visão distorcida era uma microfissura, um prego batido na barreira que separa os mundos. Ele estava corroendo o tecido mental coletivo até deixá-lo fino o suficiente para rasgar. E é aí que entram as 12 crianças. Elas não são vítimas aleatórias, são os pontos dessa geometria psíquica. 12 mentes funcionando como 12 pilares, alinhadas para formar esse torus mental que mantém a conexão aberta. É a chave para que a ponte dimensional não só exista, mas permaneça estável. E para completar, a série ainda dá aquele toque clássico, a referência em D&D a Holly ter o poder de abrir portais. Stranger Things nunca brincou com esse tipo de detalhe à toa. Quando o jogo cita, é porque a história vai cobrar. O plano do Vecna não é dominar o mundo investido, é trazer a dimensão X inteira para o mundo real e fazer de Hawkins o epicentro do maior colapso da história humana. O que a 5ª temporada está fazendo agora é amarrar com uma precisão quase matemática um detalhe que muita gente subestimou lá na 4ª temporada: a campanha de D&D. Na época, parecia só uma metáfora divertida, mas agora, claro que aquilo era basicamente um roteiro disfarçado do clímax da série. Vamos voltar rapidinho. Na campanha do Hellfire Club, quando eles enfrentam Vecna, é o Dust que joga um dado decisivo e cai o número 11, um número insuficiente. A mesa inteira fica em choque, porque para derrotar o Vecna naquele momento, o único resultado possível seria um 20, ou seja, o 11 não basta. Aquilo era o jeito mais direto possível dos roteiristas dizerem que a 11 sozinha nunca conseguiria derrotar o Vecna. E de fato, é exatamente isso que acontece no final da 4ª temporada. Mas aí vem o próximo sinal. Depois que o Dustin falha, quem tenta é a Erica, a irmã do Lucas, e ela tira um 20 perfeito no dado, conseguindo vencer a criatura na campanha. E o que Stranger Things faz de melhor? Transformar a metáfora de D&D em profecia narrativa. O 20 era o número da vitória final, só que nenhum dos personagens principais carregava esse valor sozinho, pelo menos ainda. Mas agora, na 5ª temporada, no final da primeira parte, quem ressurge? Callie, a irmã perdida da 11, a número 8. A equação começa a ganhar forma. 11 mais 8 é igual a 19. Poderoso, mas ainda não é o suficiente. Falta um número, falta o número 1. E quem justamente nessa mesma metade da temporada desperta habilidades psíquicas que lembram exatamente as do Vecna? Exatamente, o Will. E não qualquer poder. Ele começa a acessar a mesma origem de força do Henry Creel, o número 001. Ele não está só tendo visões, ele está conectando, controlando, influenciando, pelo menos até o que foi mostrado, a mente do Demogorgon. Parece até um sucessor direto do Vecna. Ele está literalmente carregando o número 1 que completa a tríade. Quando juntamos tudo isso, a profecia do dado fica cristalina. 11 mais 8 e mais 1 com o poder do Will forma 20. Esse é o 20 perfeito da campanha. A combinação necessária para vencer o inimigo final. A série vem sugerindo que a batalha decisiva não será 11 contra o Vecna, como sempre imaginamos, mas sim a 11 mais a Callie e mais o Will, unidos contra algo maior.
possivelmente o verdadeiro núcleo vivo da dimensão X. E essa teoria ganha ainda mais força quando observamos o que o Will faz no final da primeira parte. Ele destrói Demogorgons simultaneamente e chega a controlar um deles para proteger a sua mãe. Isso não é só evolução, é ascendência. O Will está se tornando, na prática, o contraponto direto do Vecna, carregando o número 1 que faltava para fechar o círculo. A única combinação que, segundo o próprio D&D, pode resultar em vitória. 20 no dado. A quinta temporada transforma a mente do Vecna em um território tão importante quanto o Hawkins, quase uma segunda frente de batalha. Não é mais apenas o lugar onde ele manipula vítimas ou esconde lembranças. Virou um palco interno, um labirinto psíquico onde parte da história está acontecendo em paralelo. E é nesse espaço distorcido que a Max permanece aprisionada, presa entre a vida e a morte, isolada em um loop de memórias que o Vecna controla com mão de ferro. Só que ela não está sozinha. A temporada deixa claro que Holly, uma criança que sempre teve sensibilidade incomum para o sobrenatural e que agora aparece conectada à mente do Vecna de um jeito que ninguém compreende completamente. A presença dessas duas dentro do território mental dele revela algo que a série vem construindo com cuidado. Existem memórias que o Vecna evita olhar, locais que ele protege, trechos que ele recorta, lembranças que ele bloqueia, e não por estratégia, mas por medo. Isso levanta a pergunta mais desconfortável até agora. Será que há algo na dimensão X que nem o Vecna ousa encarar? A teoria que surge é sinistra. Vecna pode não ser o final verdadeiro, o último vilão. Ele pode ser apenas o primeiro mensageiro, o intermediário. A criatura moldada por uma força muito mais antiga, inteligente e predatória que vive na dimensão X. Se o próprio Henry, tão arrogante, tão obcecado por controle, teme certas memórias, isso significa que existe uma presença maior por trás dele, talvez o verdadeiro arquiteto de tudo isso. E é justamente nesse espaço mental que Max e Holly podem se tornar mais do que reféns. Presas ali dentro, elas estão expostas à origem dos poderes psíquicos, ao fluxo de memórias, às rachaduras emocionais do próprio Vecna, e se elas descobrissem um ponto fraco, ou acessassem partes desse mundo que ele tenta manter enterradas, podem despertar habilidades próprias, não necessariamente iguais às da 11, mas derivadas da mesma fonte. Em outras palavras, Max e Holly podem ser as únicas capazes de golpear o Vecna onde ele mais é vulnerável, por dentro. E no processo, podem desbloquear algo que nem ele previu. A primeira parte da temporada terminou como um estopim aceso, e os próximos episódios prometem uma escalada definitiva rumo ao colapso dimensional. O que está por vir não é apenas a continuação, é consequência direta de tudo o que a série construiu até aqui. Mas é isso aí. Curtiu esse vídeo? Curtiu as teorias? Comenta aqui embaixo o que você achou da primeira parte da quinta temporada de Stranger Things e o que você está prevendo e teorizando para a próxima. Vamos continuar debatendo aqui nos comentários, que tem muita coisa interessante para falar sobre essa série. E se você quer mais vídeos como esse aqui no canal de Stranger Things, de teorias, comenta aqui embaixo também, que eu posso estar trazendo mais para vocês. Mas é isso aí, meu nerd. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você chegou até esse ponto do vídeo e não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o teu like, considera se tornar um membro para ter acesso a conteúdos exclusivos e clica em um desses vídeos que está aparecendo na tela, que eu tenho certeza que você pode curtir também. Mas é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.